Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos dar início a esse conjunto de petições. Você está recebendo vários modelos de petições inicial, contestação, recursos, diversos temas. Mas eu sempre gosto de começar também disponibilizando um vídeo que eu utilizo em sala de aula para os meus alunos, que é para nortear, tirar algumas dúvidas, melhorar, aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Quando falamos de peticionamento na Justiça do Trabalho, hoje nós temos que observar que mudaram as regras, né? Antigamente, para quem advoga há mais tempo, era muito comum se falar excelentíssimo senhor, doutor, juiz, algo muito formal direcionado à pessoa do juiz. Com a reforma do CPC e com a reforma da CLT, nós não utilizamos mais, né, o endereçamento da petição inicial ou a contestação para a pessoa física do juiz. Endereçamos agora para o juízo. Por isso que não se recomenda mais que quando estiver dito aqui, né, ao douto juízo, expressões que levem a dar a entender que você está encaminhando a petição para o juiz e não para o juízo. Então, seguindo uma ordem, eu sempre acabo recomendando que se coloque de uma forma neutra ao juízo da vara do trabalho e a cidade, da cidade aqui de São Paulo. A questão do reclamante, você tem que lembrar que precisa todas as informações mais detalhadas possível, nome completo, né, qualificação dessa pessoa. Eu ainda utilizo nas minhas peças, nos meus processos, colocar data de nascimento, filho de quem que é, para ajudar a identificar o mais próximo e correto possível da pessoa real, tá? Com relação à reclamada, às vezes é uma empresa, duas, três, vai depender de cada caso concreto. Então você pode, no caso da reclamada, da mesma forma, colocar o nome completo, sem abreviaturas, por favor. É a empresa Confecções. Não pode colocar Confec, salvo se no contrato social dela consta abreviação. É um contrato tão antigo que ainda ficou abreviado. Do contrário, colocar da forma exata ou que está no contrato social. Se você não sabe do contrato social, da forma que está lá na Receita Federal, pega o CNPJ, vai no Google, colocar consulta CNPJ, vai entrar no site da Receita Federal, na parte externa, consultar com aquele CNPJ e vai aparecer o nome exato daquela pessoa jurídica. Por quê? Porque é esse nome exato que o PJE vai identificar. Na hora que você for dar entrada com o processo trabalhista e digitar o CNPJ, o próprio PJE já vai mostrar o nome. E se tiver diferente, tem juízes que pedem, que vão te intimar para você esclarecer, emendar, ou seja, vai perder tempo. Então já faz de forma correta. O nome da ação pode ser tanto ação trabalhista, como está aqui nesse caso, ou pode ser também reclamação trabalhista. O que eu não recomendo? Reclamatória. Reclamatória trabalhista é um vício de linguagem. Não, né, falando, não existe reclamatória, existe reclamação, que é termo que está na CLT, ou odiernamente, falando uma ação trabalhista. As duas formas, ação trabalhista ou reclamação trabalhista. Aí fica a teu critério, tá? Eu costumo já no início colocar essas informações aqui, ó. A data da admissão, a data que terminou, né, que foi a dispensa, o cargo ou a função que a pessoa exercia e o salário da pessoa. O último salário da pessoa. Informando se, além do salário, tem comissão, às vezes insalubridade, periculosidade, algo nesse sentido. E nas outras manifestações que eu vou fazer no processo, né, principalmente a manifestação, a contestação, aí lá eu coloco o que? Essa mesma parte aqui, ó. De novo, repito isso aqui e depois faço a manifestação. Por quê? Fica mais fácil para você, quando for redigir a peça processual, já ter uma consulta rápida. Sabe que está lá em cima na primeira página as informações do contrato de trabalho, ok? É uma forma que eu estou passando que você pode fazer, não que você deva fazer, não, bem pelo contrário. Isso aqui são técnicas pessoais do advogado. Em falar em técnica pessoal, você pode fazer a petição, ó, separando por números
1, 2, 2.1, por letras A, B, C, por números romanos, nada, fica a critério teu. O que eu sempre recomendo é que você divida a petição inicial e a contestação e os recursos, de modo que quem for fazer a leitura consiga identificar que naquela fração da petição é um tópico específico A, depois o B, depois o C, depois o D e assim por diante. Até porque, quando você for fazer recurso de revista, cada tema do recurso de revista, ele é composto de duas partes. A primeira parte da transcendência, que você tem que provar, e a segunda parte, que é o mérito do recurso. Então, lá, são 3 temas que você está recorrendo de revista. Cada um desses 3 temas vai ter que ter essa subdivisão que eu falei. Então, se desde a petição inicial você já trabalha com essa ideia de subdivisão por tópicos, quando for fazer recurso ordinário vai ser mais fácil, recurso de revista vai ser mais fácil. É só algo que eu acabo recomendando. Ainda a recomendação, nós temos que lembrar que tivemos agora, no ano de 2025, no início, o TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, bateu o martelo no tema 21, dizendo que a declaração de insuficiência econômica já é suficiente para a justiça gratuita, desde que, obviamente, tenha o pedido de justiça gratuita e tenha a documentação, né, declaração de insuficiência econômica. Com esse termo, ficou dito que é ônus da empresa provar que o que está na declaração não é verdadeiro. Então, você que vai entrar com a petição inicial, tem que fazer esse tópico, tanto aqui quanto nos pedidos, e também juntar a declaração de insuficiência econômica. Da empresa, se quiser contestar, pode contestar, óbvio, deve, mas saiba que na sentença vai ser deferida a justiça gratuita, porque o ônus é da empresa. E é difícil a empresa conseguir levantar informações e muitas das vezes a grande maioria dos nossos trabalhadores ganha menos do que 40% do teto da Previdência. Então, quase todos mesmo têm direito à justiça gratuita. Depois vem tema específico relacionado ao o fundamento, né, os fatos e fundamentos jurídicos dessa petição inicial. Lembra, diferentemente do processo civil, lá é mais engessado. Lá ele é engessado no sentido de ter mais miúças, fatos e os fundamentos jurídicos. Aqui na petição inicial trabalhista, artigo 840 da CLT, fatos, é uma breve exposição de fatos e fundamentos. Isso é muito diferente de quem atua no processo civil. No processo civil, como falei, ele é muito mais detalhado para ter as informações. Aqui ele já é mais amplo. Aqui realmente você vai se deparar na prática com aquela máxima, né? Dê-me o direito, né? Que já vou saber dos fatos e vou te dar a solução. Só que não é porque o processo do trabalho é mais simples que ele não respeita as regras. Isso quer dizer o quê? Vejamos. Você vai ter que colocar as informações essenciais, o início do contrato, o término do contrato, do que efetivamente você está trabalhando, o período, o direito que você requer. E o mais importante mesmo, quando você chega no final do tópico, é essa parte aqui, ó, eu quero indenização, são os reflexos. Muitas verbas trabalhistas têm reflexos. Horas extras, por exemplo, vai repercutir, vai gerar reflexo quando ela é habitual em 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, se a pessoa foi mandada embora. Então você tem que especificar quais reflexos você quer. Se você só colocar horas extras mais reflexos, é um pedido inepto. Por quê? Porque você não especificou quais reflexos você vai querer. Você vai ganhar as horas extras, mas vai perder os reflexos. O repouso semanal remunerado, o 13º, as férias, o FGTS, multa de 40%. Então, tem que prestar muita atenção. Uma técnica que eu ensino é, no próprio tópico que você está trabalhando, você já colocar todos os reflexos. Aí depois você vem, cola daqui e cola lá nos pedidos.
Tem colegas, né, que trabalham, que não colocam aqui, não faz nenhum pedido aqui. Simplesmente faz um tópico específico e só lá no tópico específico que faz os pedidos. Pode, claro, é técnica da pessoa. Só que se a pessoa aqui nesses fatos e fundamentos não fizer o pedido e quando lá no tópico próprio for fazer o pedido e esquecer um pedido, vai ser julgado improcedente, por inépcia, falta de pedido, algo nesse sentido. Já se você aqui, no final de cada tópico, você for e deixar os pedidos todos e por alguma eventualidade você esqueceu de ir lá nos tópicos próprios você colocar esse pedido novamente, tem como você depois recorrer da sentença que improcedeu, dizendo que, inobstante não ter tido, né, lá nos pedidos, no item próprio dos pedidos, não ter feito o pedido novamente, mas já consta no próprio corpo da petição inicial o pedido de condenação da empresa nas verbas tais, vírgula, não tendo assim nenhum prejuízo para a empresa ao se defender, requerendo que seja afastada, né, a inépcia da inicial, seja deferido o pedido e assim por diante, ok? E aí você vai e faz para todas as outras verbas e pedidos, ó, todinhos. Das multas, se for o caso, limitação ao valor da causa. Aqui eu só peço que você tome um cuidado, você que vai fazer a petição inicial, porque nós ainda não temos decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, né, com relação a um tema específico dessa limitação. Então, o que nós temos hoje de interpretação do Tribunal Superior do Trabalho? Que o advogado deve, na petição inicial, colocar valor a cada um dos pedidos, mas esse valor não ficará atrelado ao final, quando for fazer a execução, o cálculo da verba, se o advogado na petição inicial justificou de forma fundamentada. Isso quer dizer o quê? Com parte em artigo, instrução normativa, CLT, de que os valores são estimatórios e não limitativos. Isso aqui é importantíssimo. Pode juntar uma jurisprudência, pode juntar uma doutrina, que você deixe bem fundamentado essa parte. Por quê? Porque se o juiz determinar a limitação, se o tribunal que você trabalha determinar a limitação, no TST, praticamente as 8 turmas falam que não limita, mas algumas turmas, para reformar dizendo que não limita, usam essa informação de que não limita desde que o advogado, de forma justificada e fundamentada na petição inicial, fez pedido específico requerendo a não limitação da causa ao valor de cada um dos pedidos. Então isso é importante. Eu faço um tópico específico, como esse aqui. Depois eu venho no final, ó, dos meus pedidos, faço mais um pedido novamente, tá vendo? Justamente para deixar bem de forma explícita e fundamentada que a depender do juiz, a depender do Tribunal Regional do Trabalho e também de uma turma do TST, que eles possam, né, deferir esse meu pleito. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui nos pedidos, fazer o pedido específico, se você utiliza a técnica de no corpo, você já colocar no final de cada tópico os pedidos, você vai lá, copia, cola aqui, faz a adequação da escrita, né? Porque você lá finalizou um tópico de uma forma, mas aqui você só quer os pedidos, então você vai só regularizar com relação aos pedidos aqui. Vai colocando ponto por ponto, honorários advocatícios. Você tanto pode deixar dessa forma, porque eu costumo deixar dessa forma, porque hoje é o juiz do trabalho que vai fixar o percentual entre 5% e 15%. Antigamente era 15% para quem era de sindicato e até 20% se fosse um acidente de trabalho. Agora é tudo entre 5% e 15%. Ou às vezes
para fugir do rito sumaríssimo, que está muito próximo, aí eu venho, coloco 15%, coloco o valor, somo, e aí eu consigo passar do rito sumaríssimo para o rito ordinário. Então, às vezes eu uso dessa forma. Os requerimentos aí é o de praxe, citação, produção de provas, deferimentos e tudo mais. A produção de provas é interessante você fazer um tópico específico quando é relacionado a insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, doença ocupacional e que você coloca ali, né, 4.2.1, a parte de perícia, perícia da insalubridade e assim por diante, tá? Aí, documentos, eu sempre utilizo também que os documentos são cópias fiéis aos originais. O valor da causa, né? De novo, ó, por estimativa, para deixar bem claro, ou seja, em 3 momentos, faço um tópico específico, nos pedidos um tópico específico e aqui no valor da causa também um tópico específico. E aí eu venho e faço, coloco o meu nome e tudo. Lembrando que no processo do trabalho, diferente do processo civil, você não precisa informar o nome das testemunhas que você vai utilizar. No processo do trabalho, na data da audiência, que vai ouvir testemunhas, se for audiência do rito sumaríssimo, né, audiência una, ou se for do rito sumaríssimo prosseguimento, que é instrução e julgamento, você leva as testemunhas sem avisar o juiz. Chega na hora, o juiz pergunta quantas testemunhas você tem, rito sumaríssimo no máximo 2, rito ordinário no máximo 3 testemunhas serão ouvidas, né, para todo o processo. E você diz, a primeira testemunha é A, segunda testemunha é B, e se for o caso, terceira testemunha é C. Pode que o juiz, ao ouvir a primeira testemunha, pergunte para você, a segunda testemunha é do quê? De quais pontos controvertidos? Ah, é o mesmo, o juiz vou indeferir porque já estou satisfeito. Se você sentiu que não está muito satisfeito, né, que ficou alguma coisa de fora, você fala, não, eu gostaria de ouvir essa testemunha porque ela tem mais detalhes. Se o juiz indeferir, aí você registra os protestos de cerceamento do direito de defesa, porque é uma testemunha essencial para complementar as informações. E depois, se for o caso, recorra, se perdeu. Entendeu? Muito dessa forma. Espero que tenha ajudado. As petições todas vão ficar disponíveis para vocês. De tempos em tempos eu vou mudando, melhorando, atualizando essas petições. Caso você queira um curso específico de atualização, uma mentoria de prática trabalhista, de prática processual, um trabalho específico de um recurso de revista, um recurso ordinário, entre em contato comigo, por favor. No final das petições iniciais e outras petições e alguns materiais, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, será um prazer lhe ajudar. Que essas petições lhe sejam úteis, que lhe ajude a melhorar ainda mais a sua atuação trabalhista. Um grande abraço. Até mais.